Eu sou a aluna Aline. Eu sou a professora Maria de Fátima Pacheco e veremos hoje matemática, questão número 2. Estou repetindo porque ficou meio confuso para vocês. E para mim também, tá? Tá. Então, vamos canetar aqui. Veja bem. A questão número 2 diz o seguinte. Questão número 2. Saúde. A questão número 2 diz o seguinte. Um grupo de alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro participará de uma Olimpíada de Matemática no Colégio Militar de Brasília. A viagem de ônibus será de 3 dias. 3 dias. E no caminho, os alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro visitarão os colégios militares de Juiz de Fora e de Belo Horizonte. No primeiro dia de viagem, chegarão ao colégio de Juiz de Fora percorrendo 1/7. Veja bem. Aline, presta atenção. Eu tô prestando. Veja bem. Se ele percorre 1/7 da distância do Colégio Militar do Rio de Janeiro até Brasília, o todo aqui, esse todo aqui, corresponde a 7 Sétimo. 7. Ah, um inteiro. Né? Corresponde a 7/7. É um inteiro. Acabou? O quê? A sua fantasia aí? No segundo dia, chegarão a Belo Horizonte não é isso? No segundo dia chegarão a Belo Horizonte quando terão percorrido 1/4 do que faltava para chegar ao CMB. 1/4. Então, veja bem. Se eu tenho aqui, ó, o primeiro dia, ele fez isso. Ele tem um percurso de 7/7 menos 1/7, que foi o que ele percorreu. Dá para parar? Então, olha só, se ele tem os denominadores iguais, eu vou fazer o quê? Repetir. Eu vou repetir e vou fazer o quê? Vou subtrair os numeradores. Então, deu quanto? 6/7. 6/7. Tá? 6/7 é o quê? 6/7 é exatamente o pedaço. Ele tá aqui, mais ou menos. Espera aí, dá licença. Não tá aí, não. Ele fez esse 6/7 é exatamente essa distância do Colégio Militar de Juiz de Fora até o Colégio Militar de Brasília. Então, aqui, nesse percurso, eu tenho 6/7. Se você não prestar atenção, você não vai aprender. Senta lá. Eu tô prestando atenção. 6/7.
Então, se no segundo dia ele percorreu um quarto de quem? Sétimo. Ele percorreu no segundo dia, ele percorreu um quarto de quem? Do De 6/7. 6/7. Isso aqui é vezes, tá? Então, Como ele percorreu? Se faltar um sétimo para ele de completar. 6/7. Então, olha só. Se faltar um sétimo para ele completar até chegar aqui, Um como sétimo, não. Não. É. Um sétimo é o que ele andou. ele andou? Do... Tá, aí deu 6 sétimos. Para ele Peraí. chegar até aqui, tá faltando um sétimo. Não, ele ainda não chegou aí. Ele ainda Não, vai sim. chegar. Mas no segundo dia ele teria que ter chegado. Por que deu um quarto? Se é 7. Não. Você não leu. É por isso que eu estou dizendo. Você não leu o problema. Mas assim, que no segundo dia, chegarão ao Colégio de Belo Horizonte, quando terão percorrido um quarto. Um quarto. Foi que ele deu. Então, é um quarto de quem? Desse pedaço de Juiz de Fora até Brasília. Ah, então foi Dá daqui 6/7. pra trás. Dá 6/7. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui a simplificação, né? Ó, aqui, ó, se eu dividir aqui por 2, eu vou dividir aqui também por 2. Aqui fica 3 e aqui fica 2. Não, não é assim. Você vai botar aí por quê? Ah, pra saber que o resultado, né? 1 sobre 2 vezes 2 sobre 7, não é isso? Que eu vou ter o quê? Qual é o resultado aí, Aline? Tem que faz assim a borboleta normal, multiplicação? Não, eu vou fazer isso. Eu vou simplesmente multiplicar. Ah, deixa. Numerador por numerador e denominador por denominador. Então, Deixa eu ver qual é a resposta. Aqui, multiplica aqui. 2 vezes 1 dá 2. aqui não é 2, Aline. Sai daí, sai, você tá me confundindo. Aqui é 3. É. Eu coloquei por isso a resposta. Peraí. É difícil. Então, aqui, 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, 3 vezes... 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho 3 quartos. 3 14avos. 3 14avos. Obrigada. De nada. 3 14avos. Três 14avos percorridos. Não é isso? Eu já tenho 3 14avos percorridos. No terceiro dia, chegarão ao Colégio de Belo Horizonte quando terão percorrido um quarto do que faltavam. Então, se ele percorreu um quarto do que faltava, né? Do que faltava para chegar em Brasília. No terceiro dia, completarão a viagem percorrendo os últimos 810 quilômetros.
Então, se eu tenho, o que me faltava era 3/14, o meu todo seria quanto? O meu todo seria 14/14. Mas por que 14? Porque é o inteiro, não é o inteiro? Eu tenho esse 3/14, que ficou entre esse pedacinho aqui, não é? 3/14. Se eu fizer ele todo, é 14/14. E eu vou tirar o quê? 3/14. Ai, você me confundiu toda. Isso. Então eu vou fazer o quê? Cadê o negócio, menino? Eu vou fazer aqui, primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um sétimo não foi o primeiro? Yes. E vou somar a 3/14. Eu vou pegar, olha só, ele quis dizer que o 3/14, o 3/14, o 3/14 vem da onde? CMB BH até o CMB. Vai fazer o quê? 3/14. 3/14. Então, se eu quero saber tudo junto, eu vou pegar. Aliás, CMBJF Colégio Militar de Juiz de Fora ao Colégio de Brasília é 3/14. Então, se eu quero saber tudo, eu vou pegar aqui o 3/14 e diminuir de 1/7, que é para saber o que falta, né? Então, tirando o MMC, a gente vai ver que é 14. Então, 14 dividido por 14 dá 1 e 14 dividido por 7 dá 2. Então, 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 1, 2, sobre quem? Sobre 14. Que é igual a quanto? Aqui nem menos, aqui é mais. Desculpa, aqui é mais, tá vendo? Atenção. Aqui é mais. Então, aqui será o quê? Mais. Então, vai dar 5/14. É exatamente a medida que me falta. Se eu tenho 13/14, 3/14, eu tenho que esse comprimento em 5/14, esse me retorna quem? A um total que é 14/14, que é o inteiro. Que vai dar, que vai ser o quê? Menos
menos 5 14avos, que será igual a 9 14avos. 9 14avos é o quê? É esse pedaço aqui. É exatamente o meu comprimento, quer dizer, a minha extensão, né, a distância entre o Colégio de Belo Horizonte e o Colégio Brasília, que é 9 14avos. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, ele não é 810? Então, eu vou pegar o 810 quilômetros e vou fazer o quê? Vou tirar 9 14avos. Não é isso? Então, se eu for multiplicar isso cruzado, eu vou ter aqui 9, 810 sobre 9, e 14 sobre 14, que vai dar o quê? 810 sobre 9 vai dar 9 vezes 9, 81, vai dar 90. 90 vezes quem? Eu já simplifiquei aqui. 90 vezes 14. Vezes 14, que vai dar quanto? Faz as contas aí, Aline. Vai lá. 90 vezes 14, que dá... Calma aí. Opa, 9, 36, vai dar 1.260, não é isso? 1.260. Correto. Ah, mas também está com a resposta. 1.260. Então, eu tenho... Tá bom, Aline. Eu tenho essa resposta aqui? Não. Eu não tenho essa resposta. Por quê? Ele pediu que eu fizesse o quê? Que eu fizesse a compreensão entre os quilômetros, o percurso percorrido pelo ônibus, é um número compreendido entre. Quer dizer, o número está entre quem? 1085 e 1180? Não, ele é 1260, né? A letra B diz 1182 e 1198? Também não, porque ele é 1260. 1200, 1200 e 1221? Também não. Por quê? Porque é 1260, não é isso? É 1260. Então, é 1222 e 1253? Também não. 1254 e 1200 e 1350. 1260 fica entre 1254 e 1350? Fica entre eles, né? Mas isso é para quê? Para complicar a cabeça do aluno, né? Que já está com a cabeça crente, que esse problema aqui não é difícil. Não é um problema difícil. Ele simplesmente é trabalhoso, tá? Ele é muito trabalhoso, ele requer muita atenção. Porque se você se desviar, você se perde, tá? Porque aqui, por exemplo, é 3/4 de quem? Juiz de Fora até Brasília. Aí você vem para cá e pega 9/4, compreende o quê? De Belo Horizonte até Brasília, que é exatamente os 810 quilômetros. Que ele quer o quê? Saber quanto é que é, tá? Então, por hoje ficaremos por aqui, tá? Espero ter atendido e espero ter sanado também as dúvidas, né? Mas se ficar alguma dúvida,
Comenta por aí nos favor, comentários. isso, comente, peça que eu repita no que eu vou repetir novamente, tá? Se não tiver comentários, veja nas redes sociais também. Então, gente, essa foi a aula. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Acho que não gravou nada. Gravou o quê? Tá. Então, ficaremos por aqui. Tchau. Até a próxima.